Oi, gente, voltei. Essa semana a gente vai falar sobre magia natural, né? Basicamente sobre ervas. Eu propus pra mim falar por semana de um assunto. Semana passada a gente falou um pouco sobre a história do tarô e eu vou começar a falar sobre o que eu uso de técnica associado ao tarô. Eu gosto muito de associar o tarô a terapias naturais, a magia natural. O que é a magia natural propriamente dita? A magia natural é o que a gente pode tirar do universo, do ambiente, para melhorar a nossa vida, né? Então, essa semana eu vou falar sobre as ervas medicinais, né? As ervas que podem ajudar a gente a melhorar alguns atributos, a melhorar a nossa vida, nosso sono, nossa ansiedade. Então, é basicamente sobre isso. E no decorrer da semana, a gente vai tirando dúvidas, mostrando outras ervas, deixando salvo esses outros pontos, né? Então vamos ver o que são essas ervas. As ervas a gente sempre vê desde criança em filmes de bruxa, de histórias, de desenhos, falando sobre essas ervas que as bruxas vão pegando, ou a mãe que pega uma erva no quintal para poder ajudar um filho, fazer um xarope, a fazer um chá. Então é basicamente sobre isso. Eu sempre falo para os clientes, para as pessoas que estão fazendo a consulta comigo, que é muito importante a gente entender a nossa situação. Quando as pessoas habitualmente fazem perguntas, normalmente elas estão agoniadas, angustiadas por algum motivo, ou com a cabeça muito cheia, seja por trabalho, seja no relacionamento, seja na própria vida, né, no pessoal ali, sem saber o que está acontecendo. Então, eu sempre falo um pouco sobre isso para a pessoa entender que ela não precisa só do medicamento, de algo muito pesado, para ela conseguir focar a mente dela e ela conseguir seguir o caminho vendo todo o ambiente. Então, eu vou dar exemplos aqui de algumas coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia que ajudam bastante. A gente consegue usar as ervas de várias formas. A gente consegue tratá-las por infusão, que é o chá propriamente dito que a gente toma, né, que a gente está acostumado a tomar, que é quando você aquece a água e despeja em cima daquela erva. Normalmente essas ervas que fazem infusão são ervas muito sensíveis. Então, por exemplo, camomila, alecrim, hortelã, são ervas muito sensíveis. Casca de cebola, então assim, são coisas muito sensíveis, né, que você consegue só com uma água mais morninha, você consegue tirar o benefício daquilo ali. Quando a gente trata por cocção, a gente propriamente cozinhar aquilo ali. Então você vai colocar uma casca, uma raiz na água, vai deixar ferver e depois você vai deixar descansar para você fazer o uso daquilo ali. Quando a gente fala que é sobre a maceração, normalmente a gente está lidando com banhos. Então a gente pode tomar um banho de arruda, um banho de manjericão, o próprio sal grosso, né, que não é uma erva, mas também ajuda. São coisas que vão te ajudar, alfazema, alecrim, são coisas que a gente usa para tomar banho, né, normalmente. Então, é quando você amassa aquilo ali na mão, vai passando na água até soltar todo aquele sumo na água para você tomar um banho. Quando a gente fala de tintura, normalmente vende até na farmácia já pronto, tá? Tintura, eu usei muito quando era pequena, tintura de arnica, para machucado, batida, para tirar roxo, essas coisas assim. A tintura é quando a gente coloca alguma folha, algum material depositado junto com álcool, tá? Pode ser álcool de cereais, álcool comum que a gente tem em casa, tá? Minha mãe costumava usar álcool comum mesmo, minha avó também. Então a gente coloca aquilo ali e deixa aquilo ali descansando. E a gente vai usando aquela tintura no decorrer do tempo. Quando a gente fala, por exemplo, de compressa, a gente aquece a folha e coloca em algum lugar. Por exemplo, pessoas que costumam ter furúnculo podem colocar uma folha quente, por exemplo, de arnica mesmo. Você vai aquecer aquela folha e vai colocar em cima da região. Aquela quentura e os componentes daquela folha vão ajudar a puxar a inflamação, ajudando no tratamento, não precisando usar, dependendo do caso, óbvio,
medicamentos para ajudar naquele tratamento. E tem os xaropes, por exemplo. Eu tomei muito xarope quando era criança. Tenho sinusite desde criança, então assim, usei muito xarope. E minha avó sempre fazia pra mim, com açúcar ou mel. E ela deixava aquilo ali na geladeira e depois a gente usava aquilo no decorrer da vida, tá? Outra coisa que a gente usa também muito é defumação. Por exemplo, eu gosto de defumar a casa com incenso, né? Mas você pode usar também casca de alho. Casca de alho, ela é excelente para poder tirar energias pesadas. Então, muitas pessoas usam a casca de alho junto com o defumador para poder ajudar a puxar essa energia, tá? Então, eu vou falar agora sobre algumas ervas, sobre alguns materiais que a gente pode usar nesse trabalho de terapia com magia natural, tá? Por exemplo, o hibisco. O hibisco ele é ótimo para recuperar energia, então ele é um ótimo revigorante. Jasmim e alecrim são excelentes para insônia. E jasmim, têm efeitos calmantes. Então, normalmente a gente usa para dormir, para concentração, por exemplo. Ajuda a aliviar a mente, então é excelente. Um manjericão que eu falei do banho é excelente para ansiedade, por exemplo. Eu gosto muito de tomar um banho de manjericão quando eu estou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa, uma pessoa muito ansiosa, eu gosto de saber tudo ali na hora, então eu acabo precisando um pouquinho usar sobre isso. Outras formas de usar essas ervas, esses elementos, é com aromaterapia. Eu uso muito umidificador dentro de casa e difusor de aromas, né, de óleos essenciais. Então, quando eu começo a trabalhar, como a gente está trabalhando muito em home office, a gente acaba trabalhando um pouco mais, às vezes a gente se estressa. Eu sempre deixo o umidificador com um pouquinho de óleo essencial dentro, porque isso ajuda na minha concentração. O óleo de alecrim e o de calêndula, por exemplo, eles são excelentes para poder ajudar na concentração. Então, são coisas muito pequenininhas que a gente pode mudar no dia a dia para a gente conseguir melhorar. Outro exemplo é a canela. A canela é ótimo para prosperidade. Amanhã é dia 1º, primeiro dia do mês, é dia de soprar canela e pedir prosperidade, né? Então, quando precisar de pensar um pouco melhor na vida, fazer um chazinho de canela, vale muito a pena, tá? Hortelã, eu falei do hortelã, não lembro se eu falei do hortelã. Hortelã também é calmante, tá? Então, depois de um dia estressante, ou se você é uma pessoa muito agitada, igual eu sou, a gente acaba precisando desses artifícios pra gente conseguir ficar um pouco mais calmo. Folha de louro. Eu pelo menos sempre escutei isso quando era pequena, falando sobre a folha de louro trazer prosperidade, né? Pega uma folha de louro, guarda na carteira, né, pedindo prosperidade, que tudo de bom se multiplique, que o amor se multiplique, dinheiro se multiplique, felicidade se multiplique, e guarda aquilo junto com você, tá? Folha de sálvia também. Folha de sálvia, além dela ter um aroma maravilhoso, por exemplo, você fez fritura em casa, fritou peixe, algo do tipo, uma folha de sálvia, pega uma frigideira limpa, seca, coloca uma folhinha de sálvia e deixa ela ali esquentando. Os óleos dela vão meio que tirar esse cheiro pesado que fica dentro da casa. Outra erva que a gente também pode usar é a ruda, tá? A ruda, ela é ótima para limpeza energética de ambiente e para banho também, para tirar a energia ruim da gente. Então, eu gosto de ter ela sempre perto da minha porta, lugar onde tem muita circulação de gente. Então, ela é excelente para isso, tá? Tanto para gente, tanto para nossa casa. Outra coisa que também é excelente pra gente é a espada de São Jorge. Eu gosto tanto que eu tenho uma tatuada em mim. A espada de São Jorge, além dela ser excelente para tirar a energia negativa do ambiente, ela também purifica o ar. Então, você tem N benefícios de ervas que a gente pode usar no nosso dia a dia, coisas que às vezes a gente nem imagina, daquele cheirinho que traz aquela memória
Então vale muito a pena. Então por isso que eu sempre peço para as pessoas associarem o tarô com esses outros artifícios, né? Eu sempre falo dos cristais, dos óleos, das plantinhas, que também é bom pra gente tranunciar a cabeça, tá? Pra gente esquecer dos problemas um pouquinho e focar a nossa energia um pouquinho naquilo ali, tá? Então, veja isso tudo que eu falei como um norte, como algo para ajudar a esclarecer o que é o tarô associado à magia natural. Tá? O tarô ele pode ser usado de várias formas e a que eu gosto de usar é associar ele com magia natural, tá bom? Durante a semana eu vou soltar nos stories algumas plantinhas, algumas coisas que a gente pode ter em casa pra gente conseguir melhorar nosso dia, tá? E semana que vem a gente vai falar sobre outra coisa que eu gosto bastante, tá? Que são os cristais. Como que a gente pode usar os cristais para ajudar o nosso dia a dia, para a gente às vezes ter uma força um pouquinho melhor, melhorar a energia, o pensamento e tudo que a gente vai fazer durante a semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e segue lá no Instagram que a gente vai mantendo tudo isso aí em dia e eu espero que vocês gostem. Beijo e até mais!